Olá, tudo bem? Então agora nós vamos começar a discutir sobre a Guerra do Paraguai, ou Guerra do Brasil, ou Maldita Guerra, né? Bem, a Guerra contra o Paraguai talvez foi o nosso principal confronto externo, né? Nós participamos da Segunda Guerra Mundial, participamos da Primeira, né? Participações interessantes, mas assim, uma guerra, né, liderada pelo Brasil, assim, só contra o Paraguai mesmo, né? A da Cisplatina nós perdemos, por exemplo. Então, voltando à nossa discussão, né? A Guerra do Paraguai ela foi provocada pelo choque de imperialismos. Estão ouvindo? A máquina de lavar. Depois eu vou estender a roupa, calma aí. Então, foi um choque de imperialismos. Os interesses de Solano Lopes e de Dom Pedro II acabaram entrando em confronto. Lembrando que o Brasil tinha uma política imperialista, estava interferindo no Uruguai, interferindo na Argentina, né, o tempo todo. Então, por conta dessa política imperialista, né, nós tivemos esse confronto. E aí, o que aconteceu, meus lindos? O Paraguai, né, retalhando o Brasil por conta da invasão ao Uruguai, acabou confiscando uma embarcação brasileira, né, a embarcação Marquês de Olinda, na região, né, do Mato Grosso. Esse foi o motivo para o Brasil declarar a guerra. Qual foi o motivo do Paraguai declarar a guerra, já que a invasão foi iniciada pelo Paraguai, né? O Paraguai foi a interferência brasileira no governo do Aguirre, no Uruguai, beleza? Então, se a gente estiver discutindo numa questão, né, as motivações para a Guerra do Paraguai, a motivação brasileira, o estopim brasileiro, foi o aprisionamento da embarcação Marquês de Olinda. O estopim paraguaio, né, foi a interferência do Brasil no governo uruguaio, no governo do Aguirre, beleza? Então, dependendo do foco da questão, né, nós podemos ter essas abordagens. Bem, lembrando, eu já falei isso com vocês, né, mas vou destacar aqui, o Paraguai, ele era o único país que não dependia da Inglaterra, por isso que durante muito tempo se construiu uma ideia de que a culpa pela guerra foi da Inglaterra, o imperialismo inglês quis destruir o Paraguai e aí usou o Brasil, a Argentina e o Uruguai como ferramenta, como instrumento, beleza? Então, o Paraguai vinha realmente com um crescimento interessante, um crescimento que por muitos visto mais acelerado do que dos Estados Unidos, beleza? Mas aí por conta desses embates, Dom Pedro II e Solano Lopes, nós tivemos a formação da Tríplice... Opa! Aí, voltando aqui, volta. Da Tríplice Aliança, beleza? Tríplice Aliança famosa é da Primeira Guerra Mundial, né? Alemanha, Áustria e Itália. Mas nós tivemos uma Tríplice Aliança anterior, né? Formada pelo Brasil, formada pela Argentina e pelo Uruguai, ok? A Inglaterra, ela se beneficiou com a guerra muito, porque ela teve a economia paraguaia destruída e, a partir daí, dependente da Inglaterra, e o Brasil aumentou ainda mais a sua dependência com os britânicos, pegando empréstimos, né, por conta dessa questão militar e econômica aí, tá bom? Então, né, nós tivemos aí esse processo. Futuro do Brasil, nós podemos dividir essa guerra em alguns momentos, né? No primeiro momento, nós tivemos a invasão do Paraguai ao Brasil. O Brasil invadiu a região do Mato Grosso, beleza? E começou a descer para poder dominar regiões da Argentina ali, garantir o domínio sobre o Rio do Prata, beleza? Nesse ponto aí, nós começamos uma espécie de virada por parte da Tríplice Aliança.
o Paraguai acabou sofrendo algumas derrotas aí na parte fluvial da guerra, né, na parte da guerra feita em rios, derrotas importantes, como na Batalha do Riachuelo. Beleza? A Batalha do Riachuelo ela foi muito importante na vitória da Tríplice Aliança. Beleza? Um outro ponto que nós temos que destacar é que o Brasil ele foi liderado por 3 figuras diferentes durante a guerra. Beleza? O general Osório ele começou a liderar o Brasil na guerra contra o Paraguai. Só que o general Osório ele teve desentendimentos com o Mitre, que era o presidente da Argentina. A Argentina, inclusive, ameaçou aí deixar a guerra, até mudar de lado nesse contexto, né? E aí, por conta dessas desavenças entre o general Osório e o Mitre, o que Dom Pedro II fez? Substituiu o general Osório pelo Duque de Caxias, beleza? O Luiz Alves de Lima e Silva, né? O Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, assumiu o nosso exército durante essa segunda fase, que foi um momento assim impecável do Exército Brasileiro, beleza? Nós tivemos, por exemplo, a questão da dezembrada, que foi a dezembrada na guerra contra o Paraguai. No mês de dezembro, o Brasil não sofreu nenhuma derrota, foi só avanço, beleza? Foi um mês impecável para o Duque de Caxias, tá? Que utilizou estratégias bem mirabolantes. Por exemplo, na região do Chaco, que é uma região meio pantanosa, né, parecido com o Pantanal que nós temos ali no Mato Grosso, o Duque de Caxias ele conseguiu armar uma emboscada contra o exército de Solano Lopes. Porque o exército de Solano Lopes nunca iria imaginar que os brasileiros conseguiriam fazer uma estrada pela região do Chaco. É uma região impossível de fazer, né, tal percurso, de tal obra de engenharia. E o Duque de Caxias fez isso e surpreendeu, né, o Paraguai. E aí nós temos um problema, né, uma situação nefasta dessa guerra contra o Paraguai. O Brasil, né, praticamente já derrotando o Paraguai já naquele momento assim, né, tentando sobreviver nessa guerra. O Duque de Caxias ele foi substituído. Ele foi substituído por uma questão política, né? Dom Pedro II, ele queria dar uma valorizada na família, melhorar, inclusive, né, a forma como a população via o seu genro, né, o Conde D, né, casado com a princesa Isabel. E aí o Dom Pedro substituiu o Duque de Caxias pelo Conde D. O Conde D, ele foi o responsável ali pelo final da guerra contra o Paraguai, que seria uma fase que nós podemos chamar de caçada a Solano Lopes. Só faltava prender o Solano Lopes, que era o objetivo, inclusive, de Dom Pedro, tá? Prender Solano Lopes. Sim. O Duque de Caxias, ele garantiu a vitória, e aí o Conde D entrou só para, né, ganhar fama. Mas o Conde D ele foi muito escroto, beleza? Para vocês terem uma ideia, na fase que o Conde D liderou o exército brasileiro, o Conde D, né, pelo nome vocês já percebem, ele era francês, né, casado com a princesa Isabel, e sobre o Conde D tem umas histórias bem esquisitas, né? Vocês sabem que os franceses não são muito ligados a banho, beleza? Eles não curtem muito banho, lá é frio pra caramba. Né? Tanto que os perfumes franceses são muito famosos, porque, né, para poder isolar aquela catinguda. O Conde D, quando ele veio para o Brasil, ele manteve esse hábito de não tomar banhos. Então, né, aqui no Brasil, ele suava pra caramba, fedendo horrores, mas não queria tomar banho, de jeito nenhum. O homem fedia horrores, coitada da Isabel. Aí ele passou mal aqui no Brasil, por alguma outra coisa. Os médicos aproveitaram a situação e falaram que o tratamento era feito à base de banhos. Para ele se libertar do mal que ele passava, ele tinha que tomar banho. Não era nada disso, não, é porque ele fedia muito mesmo, e aí eles mandaram ele tomar banho para ele parar de feder daquele jeito, porque o homem era a carniça, aquela asa desgramada.
aqueles 700, né, passando na Expedito Garcia, lotadão, 5 horas da tarde, aquele sol cozinhando todo mundo, aquela mâncora escorrendo aqui, ó, debaixo do braço, ali, ó, misturada com limão, aquele caldo, daquele jeito. O Conde D, né, ele então assumiu nessa terceira fase e ele foi muito escroto. Nós tivemos, por exemplo, episódios onde o Conde D ele mandou incendiar os hospitais paraguaios, porque assim o pai não tinha como tratar os seus doentes de guerra, os seus enfermos de guerra. E ele incendiava o hospital com todo mundo dentro, beleza? Quem tentasse fugir era morto e quem ficava, né, virava churrasco. Uma outra situação semelhante também, ele fez quando ele estava caçando o Solano Lopes. Uma parte do exército paraguaio, ele ficou encurralado no meio de uma floresta meio seca. E aí o que o Conde D fez? Tocou fogo. Então eles cercaram a região, né, o exército brasileiro cercou a região e eles colocaram fogo. Os paraguaios que tentavam fugir do fogo eram mortos pelo exército brasileiro. E os que permaneceram foram mortos pelo fogo. Então, assim, foi brutal, beleza? A população paraguaia masculina adulta morreu, foi eliminada. O que sobrou no Paraguai, isso aí são os relatos mesmo, foram as mulheres, as crianças e os idosos. População adulta masculina no Paraguai foi praticamente extirpada aí com essa guerra feita, né, principalmente nessa fase do Conde D, beleza? E essa fase da caça a Solano Lopes, ela deveria ser resolvida com a prisão do Solano Lopes. Esse era o objetivo, mas Solano Lopes não foi preso, ele foi assassinado, beleza? Um soldado brasileiro de nome bem sugestivo, né, de apelido bem sugestivo, Chico Diabo, ele matou o Solano Lopes, beleza? E aí o Paraguai acabou se rendendo ao Brasil, né? Não teve jeito, se rendeu à Tríplice Aliança, beleza? E aí nós temos a questão das consequências dessa guerra, que foram horríveis, tanto para o Brasil, mas principalmente para o Paraguai. Lembra que o Paraguai ele não dependia da Inglaterra? Agora depende, né? Então nós tivemos aí, no caso do Paraguai, acompanha aqui no slide, né? Nós dizimamos a população paraguaia, sobraram mulheres, crianças e velhos, né? No exército paraguaio nós temos relatos de crianças lutando, inclusive, né? No desespero, na tentativa de vencer a guerra. Destruição da economia paraguaia. O Paraguai passou a depender da Inglaterra, né? Então, né, vamos fazer um exame de consciência. O Paraguai hoje, né, é um país com muitas dificuldades, com muitos problemas econômicos. Esses problemas são culpa nossa. Beleza? O Brasil ajudou muito o Paraguai a ser o país que é hoje. É por isso que existe uma certa rivalidade, uma certa angústia, né? Uma chateação dos paraguaios para com os brasileiros. E aí não tem como não dar razão. Perda de territórios, beleza? O Paraguai perdeu territórios para o Brasil e para a Argentina. A região do Chaco, né, foi toda depois anexada pela Argentina. Então a Argentina tomou uma parte do território paraguaio, o Brasil também, naquela região de limite aí entre Mato Grosso e Paraguai, beleza? E essa ideiazinha aqui de sonho que acabou, né? O Paraguai que vinha se desenvolvendo com autonomia, alguns dizendo que estava mais próximo a uma revolução industrial do que os Estados Unidos, foi destruído pela guerra contra o Brasil. E no Brasil? Né, nós já tínhamos uma economia complicada, nossa economia era sustentada pelo café, nós aumentamos a nossa dependência com a Inglaterra, nós já tínhamos uma dívida grande, essa dívida aumentou, lembra da tarifa Silva Ferraz, que quebrou o Mauá? Né? Nós aumentamos a nossa dívida com a Inglaterra. Dom Pedro, né, com a guerra contra o Paraguai, ele deu um tiro no pé, vamos dizer assim. Por quê? O exército brasileiro, ele lutou contra o Paraguai, que era uma república e que não tinha mais escravidão. Lutou com a Argentina e o Uruguai, que também eram repúblicas e também não tinham mais a escravidão. Então, a ideia de república
dentro dos militares brasileiros, ela se fortaleceu muito. E aí, a partir desse período, a partir de 1870, com o término da guerra contra o Paraguai, nós iniciamos justamente a crise do Segundo Reinado, quando Dom Pedro começa a sofrer uma oposição até o golpe de 1889, beleza? Então, Dom Pedro, de certa forma, ele criou, né, um problema para o seu governo por conta da guerra contra o Paraguai. O próprio imperialismo de Dom Pedro levou ao fim o nosso período imperial, tá bom? Então, o exército brasileiro, ele voltou para o país cheio de ideias abolicionistas e republicanas, ok? Nós tivemos um segundo surto industrial, tá? Alguns produtos, né, indústria moveleira, sabão, chapéu, essas coisas, né, foram produzidas aí nesse segundo surto industrial brasileiro. Só que esse segundo surto industrial, ele foi patrocinado com capital externo, né, inglês. Esse casinho aqui é de capital, tá? Capital externo inglês. Então, a Inglaterra é que se beneficiou, né? Então, esse segundo surto industrial nem nos ajudou muito. Então, se a gente for pensar em surtos industriais, nós falamos em 2 durante o Segundo Reinado, e nós não conseguimos chegar à industrialização. Nós tivemos o do Mauá e o da guerra contra o Paraguai, beleza? Depois nós vamos ter um outro surto industrial só lá na República, com o Venceslau Braz durante a Primeira Guerra Mundial. Mas ainda não foi a industrialização do Brasil. Brasil e industrialização só com Getúlio Vargas, beleza? Mas antes do Getúlio Vargas nós tivemos aí 3 surtos industriais, 3 tentativas, né? Mas que ficaram só nesse plano aí de tentativas. Ok, meus lindos? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram que eu volte e fale um pouquinho mais sobre Guerra do Paraguai? Eu acho que quando as questões forem aparecendo sobre Guerra do Paraguai, as dúvidas irem aparecendo, né? Então, semana que vem eu vou ver se eu consigo colocar pelo menos umas 2, 3 questõezinhas de Guerra do Paraguai para a gente ver se algo ficou pelo caminho. Bom? Então, com o término da guerra contra o Paraguai, nós entramos aqui, né, na questão da crise do Segundo Reinado. Nós estamos entrando, então, agora na transição entre a monarquia. Espera um pouquinho, deixa eu tentar fazer uma linha mais retinha um pouquinho. Na transição entre a monarquia, melhorou um pouquinho, e a república. Por incrível que pareça, né? Nossa, essa daí agora de república foi legal, essa linha. Por incrível que pareça, apesar da nossa transição monarquia-república ter sido finalizada em 1889, né, nós já temos mais de um século de república, é muito comum nos debates entre filósofos, sociólogos e até mesmo historiadores, né, um consenso de que a nossa república ainda não se consolidou. Nós vamos falar dessa consolidação da república no Floriano Peixoto, né, mas a nossa república ainda ela precisa avançar muito. Nós precisamos aprender muito ainda sobre o que é uma república, sobre a questão da cidadania, a questão do voto. Nós temos que avançar muito. Vocês, né, principalmente, né, que são a nossa próxima geração, os próximos votantes, os próximos candidatos, vocês vão poder mudar um pouquinho esse processo e avançar mais nessa nossa consolidação de república, de democracia, que ainda está tão complicado assim, beleza? Bem, então como que foi esse processo de transição? Esse processo de transição, essa crise, né, do Segundo Reinado, se pautou em algumas questões, beleza? Cada questão foi uma crise. Nós tivemos a questão abolicionista, tá? Nós vamos perceber que a escravidão foi o último sustentáculo de Dom Pedro II. Enquanto ele conseguiu manter a escravidão, tá? Enquanto ele conseguiu manter a escravidão, ele conseguiu se sustentar no governo, né, de certa forma. A escravidão acabou em 1888, em 1889,
Dom Pedro foi retirado do poder e sofreu um golpe. Beleza? Então, foi o último alicerce ali quebrado de Dom Pedro, foi justamente a questão da escravidão. Tá bom? E aí nós temos os momentos nesse processo de fim da escravidão. Uma discussão muito necessária, porque vira e mexe ela está aí, né? Nós temos um monte de manifestações nos Estados Unidos que estão trazendo também essa discussão para o Brasil, né? 1850, Eusébio de Queiroz, né? Fim do tráfico intercontinental. Lei do ventre livre, né? A partir de setembro de 1871, as crianças nascidas, né, seriam livres, mas aí depois nós vamos fazer algumas observações, nós vamos estudar cada lei dessas daqui a pouquinho, tá bom? A lei do sexagenário, ou Saraiva-Cotegiri, que libertava os escravos maiores de 60 anos, também com várias observações, nós precisamos analisar cada uma dessas, principalmente essas três últimas aqui, de uma forma mais pontual, fazendo uma crítica a essas leis, né? E a Lei Áurea, beleza? Que acabou libertando os escravos, que nós também precisamos fazer uma análise aí, pensar um pouquinho na Lei Áurea. Tranquilos? Só um detalhe, que nós vamos voltar a discutir isso, mas vale a pena já frisar. Em 1885, duas províncias brasileiras... Engoli um cabelo. Em 1885, junto da lei do sexagenário, duas províncias brasileiras acabaram com a escravidão antes do restante do Brasil. A escravidão no Brasil terminou em 1888, mas no Ceará e no Amazonas, a escravidão acabou em 85, beleza? O Ceará, inclusive, virou um ponto de refúgio de escravos, né? Escravos eram libertados no Brasil, principalmente em São Paulo, né, que tinha uma grande quantidade de escravos, e eram levados para o Ceará, porque no Ceará a escravidão já tinha chegado ao fim. Nós temos aí, eu vou fazer essa discussão com vocês depois, né, só para a gente já estar retomando essa ideia. A questão republicana, a criação de um partido republicano, o Partido Republicano Paulista, e depois os partidos republicanos das outras províncias, né, depois estados, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e dos outros campos. A questão militar, os militares, né, trouxeram a ideia da república e se sentiram muito desprestigiados depois da guerra contra o Paraguai. E a questão religiosa, o rompimento entre a igreja e o governo de Dom Pedro II. Bom? Então, Dom Pedro II, durante essa crise do Segundo Reinado, ele passou por problemas relacionados ao abolicionismo, a questão republicana, a questão militar e a questão religiosa. Nós vamos discutir cada um desses pontos a partir de agora, né, para chegarmos ao nosso auge, que foi a deposição de Dom Pedro II, finalizando essa parte de Segundo Reinado. Beleza, futuro do Brasil? Então, vamos avançar aqui, né, para discutir pelo menos um pontinho desse antes de finalizar essa nossa aula. Ficou aqui um pouquinho, não sei se o de vocês acho que não ficou atropelado assim não, mas o meu tá aqui em cima, aqui, mas é a questão religiosa, esse primeiro ponto aqui, tá bom? Se vocês não estiverem conseguindo ver direitinho, né, porque o 1870 ficou justamente em cima da questão religiosa. O que acontecia no Brasil? No Brasil, nós tínhamos dois acordos, né, vamos dizer assim, estabelecidos lá na primeira Constituição, na Constituição de 1824. A primeira Constituição do Brasil foi de 1824. A Igreja Católica, ela permaneceu como uma religião oficial do Brasil. Porém, ela se submeteu ao império de Dom Pedro I e agora Dom Pedro II. Através dessas duas ideias aqui, ó, padroado, né, e beneplácito. Beleza? Vamos direto a esses dois conceitos só para vocês entenderem o que significa. Quando a Constituição foi estabelecida, a Igreja Católica ela ficou submissa ao governo. Então, quem mandava na Igreja Católica no Brasil era o imperador, beleza? O Papa ele determinava coisas, mas cabia ao imperador aceitar ou não essas coisas, tá bom?
Então, por exemplo, o padroado. O que foi o padroado? No padroado, Dom Pedro II, né, Dom Pedro I também, né, mas no caso, como a gente está falando da crise, né, Dom Pedro II, ele poderia indicar os principais cargos eclesiásticos no Brasil. Bispo, arcebispo, beleza? Então, se a igreja indicasse uma pessoa para bispo, Dom Pedro poderia dar um aceite ou não. Entenderam? Então, os cargos mais importantes da Igreja Católica no Brasil eram preenchidos conforme o interesse do imperador. E o que foi o beneplácito? Né? Todos os direcionamentos dados pelo Papa para a Igreja Católica antes deveriam passar por Dom Pedro II no Brasil. Então, o Papa definiu lá uma ordem. Dom Pedro II ele poderia aceitar ou não a ordem. Se ele não aceitasse, ela não valeria para o Brasil e pronto. Beleza? Submissão da Igreja perante o Estado. E o que aconteceu? Né? Por conta do padroado e do beneplácito, nós tivemos, né, a situação de rompimento entre Igreja Católica e Dom Pedro II. O Papa Pio IX, né, nós temos inclusive aqui, né, perto aqui de casa, aqui na faculdade, né, Pio XII, né, o Pio XII ele foi importante porque ele foi uma figura que combateu o fascismo. Né. O Pio IX, ele fez uma grande perseguição à maçonaria. Talvez uma das grandes questões do Pio IX foi a perseguição à maçonaria. E aí o Pio IX ele estabeleceu uma lei chamada de Bula Syllabus, beleza? A Bula Syllabus, ela determinava o seguinte: todos os membros da maçonaria que fizessem parte do quadro da igreja, vamos fazer uma observação, né? Porque muita gente tem uma visão muito distorcida de maçonaria. Maçonaria é um grupo de ajuda mútua, uma irmandade, vamos falar assim, né? E uma das regras na maçonaria é que o maçom, o seu irmão, né, ele precisa ter uma religião. Maçonaria não é religião, ok? Então, muitos membros da maçonaria eram católicos. E alguns faziam parte do quadro da igreja. Padres, freis, bispos, eram maçons. E aí a Bula Syllabus, ela estabeleceu o quê? Que todos membros da Igreja Católica, né, todas as pessoas que fizessem parte do clero e fossem da maçonaria, deveriam ser expulsos. Só que aí entrou numa situação. Por quê? Dom Pedro II, ele era maçom. Beleza? Ele fazia parte da maçonaria. E aí o que Dom Pedro II fez? Ele utilizou o beneplácito. Então, a maçonaria até hoje é muito pouco compreendida, né, Letícia? Assim, eles são um grupo fechado, né? Uma pessoa que é da maçonaria, ela não pode falar como é que funciona a maçonaria, né? Eu tenho um livro ali no meu escritório que fala, inclusive, um pouquinho sobre maçonaria. Fala sobre vários grupos, assim, né? Fala sobre seitas e grupos. Né? Então, a maçonaria tem muita coisa que a gente não sabe direito. E aí o Papa Pio IX, ele começou a perseguir a maçonaria, né, afirmando que a maçonaria fazia rituais macabros, que a maçonaria era uma espécie de uma religião. A gente iniciou aí uma caça às bruxas aí por não entender direito o que é a maçonaria. Beleza? E por não entender o que é a maçonaria, houve esse processo de perseguição. Só que Dom Pedro II, né, ele era maçom, ok? E o que Dom Pedro II fez com o beneplácito? No beneplácito, as ordens do Papa poderiam ou não ser aceitas no Brasil. O que Dom Pedro fez? No Brasil, não vale. No Brasil, membro da maçonaria não vai ser expulso da igreja. Ponto final. Só que os bispos de Olinda e Belém acataram a ordem do Papa e expulsaram os membros da maçonaria dos seus quadros. O que Dom Pedro fez? Foi lá e mandou prender os dois. Simples assim. Ué, eu dei uma ordem, eles não cumpriram, mandou prender os dois.
Dom Pedro II, logo depois, libertou, né, deu uma anistia, um perdão político a esses bispos. Mas era um motivo que a igreja queria para poder romper, beleza? A igreja não estava satisfeita com esse domínio, vamos dizer assim, do Estado sobre, né, a igreja, beleza? Então a igreja passou a parar de apoiar Dom Pedro e a fazer críticas ao imperador, beleza? Isso tudo por conta dessa bula Silabus e desse episódio aí, né, entre o Pio IX e Dom Pedro II. Beleza? Conseguiram entender? Então a igreja já queria romper, né? E aí a bula Silabus foi, né, o estopim para esse rompimento. E a igreja começa a fazer um discurso de oposição ao imperador. Dom Pedro ele vai perdendo os seus sustentáculos, né, a sua base de apoio aos poucos. Ok? Alguma dúvida, meus lindos? Eu estou falando muito alto? Minha esposa tinha comentado que eu estou falando muito alto. Acho que eu estou empolgado, porque fiquei 2 semanas sem dar aula para vocês, né? Porque nas outras escolas continuamos. Então tá, beleza. O nosso próximo ponto que a gente vai começar a discutir na semana que vem, né, para fechar essa crise do segundo reinado, eu mandei esse slide para vocês, né, na aula anterior. Guardem esse slide. Nós vamos falar da questão militar, da questão republicana, da questão abolicionista, vamos falar das leis, fazendo umas críticas às leis, né, pretendo terminar isso na nossa primeira aula da semana que vem. Na segunda aula nós vamos fazer uma atividade aí de segundo reinado. Eu não sei se vai ser um formulário, como a gente está fazendo tradicionalmente, porque a gente está fazendo muito formulário. Eu vou tentar pesquisar, né, conversar com alguns colegas, alguma outra forma da gente interagir numa atividade, numa aula virtual, que não fique sempre naquela questão do formulário. Se eu não conseguir fazer isso para a semana que vem, aí semana que vem ainda eu faço um formulário para vocês. Mas meu objetivo agora, no mês de agosto, é que a gente consiga fazer algo que a gente consiga interagir mais. Aproveitar, né, que a plataforma agora está melhor, né? Ela tem mais recursos. Eu vou pesquisar aqui para a gente aproveitar mais esses recursos e tentar fazer umas atividades diferentes. Ok? Então, galera, obrigado por enquanto, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, né, e tiverem com vergonha, depois botem aí no bate-papo, pode ser no privado, depois eu vou respondendo. Se tiver alguma situação para resolver, alguma coisa que ficou atravessada aí, vocês podem passar um e-mail para a Letícia, que a Letícia está lá no grupo lá do ensino médio, e aí ela me passa a situação e eu vou resolvendo, tá? Sempre quando tem alguma coisa aí para vocês resolverem, alguma pendência, se vocês quiserem utilizar a Letícia como ponte ou me mandar uma mensagem direto, pode fazer, tá bom? Você não tem e-mail não, Letícia? Como é que eles falam com você? Ah, via WhatsApp, né? Desculpa. Manda um WhatsApp para a Letícia e ela me manda depois aí as informações e eu resolvo, tá bom? E-mail é coisa de velho. Tchau, gente. Fiquem bem, tá? Boa aula para vocês aí. Vocês têm mais 2 aulas hoje. Tchau, tchau.